Olá pessoas do YouTube, aqui é o Riba Neto para mais um vídeo do canal e hoje, contra todas as expectativas, estou vindo aqui para conversar com vocês sobre A Mulher em Mim, o livro da Britney Spears. Muito que bem, eu acho que antes de fato começar a falar sobre o livro em si, sobre a autobiografia da Britney, eu acho que eu gostaria de dizer que eu cresci ouvindo Britney. Eu tenho 34 anos, eu conheci a Britney quando ela lançou Sometimes aqui no Brasil. Isso foi lá em 99, só pra vocês terem noção. Tendo CDs, tendo DVDs, tendo Funko Pop dela. E eu confesso que ao mesmo tempo que eu esperava muito esse momento dela poder falar sobre o que ela passou com as próprias palavras, a gente que é ali da geração dos 2000, a gente acompanhou muita coisa da Britney através de manchetes, de jornais e tal, só que ver tudo sendo pontuado pelo ponto de vista dela, pela própria voz dela, ganha uma outra conotação. Mas enfim, eu acho que estou me adiantando nesse vídeo. Antes, eu gostaria de perguntar se você já deixou o seu gostei aqui embaixo. Eu gosto sempre de lembrar que vocês deixando o gostei no início do vídeo, os algoritmos do YouTube compartilham o conteúdo do canal Book Crushers para muito mais pessoas. E como diz o ditado, em terra de algoritmo, quem tem like é rei. Se ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo e se torne um Book Crusher. Ative o sininho para estar sempre sabendo quando tem vídeo novo por aqui. E lembrando também que tem link de compra lá para a Amazon aqui embaixo na caixa de informações. Vocês comprando qualquer livro, qualquer produto através dos meus links, eu recebo uma pequena comissão e vocês não vão estar pagando nada além por isso. Além de, claro, estar ajudando bastante a esse pequeno produtor de conteúdo nessa plataforma gigantesca que é o YouTube. Enfim, vamos parar de blá 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 e de fato falar sobre A Mulher em Mim. Espero que gostem e continuem comigo até o final. Vamos lá? Ok, eu acho que em primeiro lugar eu preciso dizer que eu não costumo fazer vídeo opiniões separadas para os livros que eu leio. Se você acompanha aqui o canal sabe que eu geralmente faço um vlog do mês e nesse vlog eu falo sobre as minhas leituras que eu realizei durante o mês. Porém, o A Mulher em Mim, ele é excepcional em muitas formas. Primeiro porque eu não iria ler ele agora. Mesmo sendo muito fã da Britney, mesmo eu acompanhando a Britney desde 99, o livro dela estava caro. Ele chegou aqui no Brasil através da Buzz e a Buzz colocou o preço de capa dele a R$120. Desculpa, R$120 eu não pago em um livro só. Então eu estava me preparando para, no mínimo, ver se o livro abaixava na Black Friday. Eu tinha essa esperança de que o livro fosse abaixar na Black Friday e que eu fosse conseguir ler. Porém, como uma grande virada do destino, em setembro a Amazon trouxe para o Brasil o Audible, que é o serviço de audiobooks da Amazon. Ela deu 3 meses de teste gratuito para quem é cliente Prime, e eu sou cliente Prime da Amazon, mas se eu não me engano tem um teste grátis de 1 mês para quem não é cliente da Amazon. E contra todas as minhas expectativas, no dia do lançamento de A Mulher em Mim, o livro entrou no catálogo comum, então eu teria acesso ao audiobook da Britney. Ele está até aqui no meu aplicativo da Audible. Eu escutei o livro em português, ele só tem 6 horas de duração, mas eu não escutei em um dia só, porque, enfim, não é exatamente uma história fácil de se acompanhar. Então eu meio que particionei um pouquinho a história dela em 3 partes, então eu levei mais ou menos uns 3 dias para escutar o audiobook inteiro. E de fato foi uma experiência. Antes de falar sobre o livro em si, A Mulher em Mim, eu quero falar um pouco sobre o audiobook em português, que foi o contato que eu tive com o livro. Não foi em inglês, não foi com a narração da Michelle Williams, mas eu escutei o audiobook em português. E vou ser bem sincero com vocês, eu, como um leitor já acostumado a consumir audiobook, eu escuto audiobooks enquanto estou fazendo as minhas demandas do trabalho. Então assim, eu sei que existem muitos narradores ótimos no Brasil mesmo, sabe? Que fazem trabalhos incríveis de narração no Brasil. Porém, o A Mulher em Mim, ele tem um pequeno problema para mim, o audiobook, que é a narradora. Eu acho que a narradora ela não soube encontrar o tom de voz para dar para a Britney. Ela usa 2 tons de voz muito distintos o tempo inteiro, que é um tom de voz risonho, meio deslumbrado, e um tom de voz meio contido. Não varia entre esses 2 pontos, sabe?
E ao escutar o livro e ao conhecer a história, você percebe que existem muitas outras emoções além de um riso deslumbrado e um tom de voz sofrido, sabe? E eu acho que a gente acabou perdendo as nuances disso ao escutar o audiobook em português. Eu acho que ele é uma ótima forma de conhecer a história do livro, conhecer a história da Britney de forma correta, por assim dizer, porque, assim, as pessoas estavam distribuindo e-book pirata praticamente a céu aberto. Porém, assim, eu queria ter gostado do trabalho da narração. E eu sou muito fã de vários narradores. Vocês que me acompanham aqui no canal sabem disso. E acabou que não aconteceu isso com a Mulher em Mim. Eu fiquei um pouquinho incomodado com a narração, que foi em apenas 2 tons, quando a história aborda muito mais sobre isso. E é a partir daí que eu vou falar de fato sobre A Mulher em Mim. Desde que o livro ele entrou, né, na semana de lançamento dele, a forma como ele vem sendo divulgado não é exatamente a forma que eu acho que deveria ser o foco do livro. É tudo muito sobre fofoca, é tudo muito sobre de quem a Britney falou, é tudo muito sobre Justin Timberlake. E eu acho que acaba se perdendo exatamente os pontos que são debatidos durante o livro inteiro, sabe? O livro ele fala muito abertamente sobre família tóxica, o livro fala muito abertamente sobre saúde mental, o livro fala muito abertamente sobre misoginia. São as 3 bases, basicamente, de tudo que a Britney passou nos últimos 20 anos, sabe? Ela nasceu em uma família extremamente tóxica, uma família que nunca cuidou muito bem dela, vê um pouco a história pregressa da família que a própria Britney conta, da relação do pai dela com o avô, e como o avô já era muito tóxico para o pai dela, e como ele enxergava o filho, e como o pai dela trouxe essa visão que ele recebeu para a criação dela, a criação do irmão mais velho. Nem o pai, nem a mãe, nem a própria irmã mais nova, que acabou crescendo um tanto quanto longe. Então, assim, a família da Britney, desde o primeiro momento, foi o algoz da própria Britney. A Britney, ela já vem deixando sinais de depressão, de ansiedade. Não em 2007, como todo mundo acredita. Ela vem dando sinais desde 2001. Foi quando o relacionamento dela com o Justin Timberlake acabou. Que acabou em termos que não foram do jeito que foram divulgados na mídia. Sim, ela traiu ele, mas ele também já havia traído ela. Isso era algo que eu já sabia antes do livro. E ela sabia dessas traições, mas que por ela estar muito apaixonada, ela continuava com ele, porque ela acreditava que ia formar uma família com ele. Veja só. E quando ela traiu ele, ela contou para ele. No primeiro momento, tudo bem, tudo certo. Só que, como ele precisava se lançar de forma individual, né, lançar a carreira solo dele, ele acabou construindo, e ela fala abertamente isso no livro, ele acabou construindo essa imagem, né, de menino sofredor, de príncipe encantado que perdeu o cavalo, e usou essa traição contra ela mesma, né? Ela se sente muito mais traída por ele ter exposto ela na mídia, que ela já tinha uma relação horrível com a mídia desde muito antes, porque ela já vinha percebendo como a mídia tratava ela diferente, com relação até ao próprio Justin, vamos falar no popular, de uma forma misógina. Ele deu o alimento para os leões dela, né? Então ela considera ele ir à mídia falar sobre traição, etc e tal, muito mais traição do que de fato ele ter traído ela com outras garotas, porque ela já sabia disso e ela realmente não se importava, porque ela acreditava que fosse formar uma família com ele, e enfim. A gente vai puxando uma ligação com a outra, né? Ela seguia o que ela via em casa. Fica muito nítido que a família dela era ausente, né? E que a família dela via ela apenas como uma forma de receber dinheiro. Eles se importavam com a carreira dela, não porque se importavam com ela, mas se importavam com a carreira e com a imagem porque era o que trazia o dinheiro para casa. E como eu falei para vocês, teve a separação do Justin e isso já trouxe os primeiros sinais de depressão da Britney. É muito interessante perceber, justamente no decorrer do livro, que todo mundo martelava bastante, né? 2007, com ela indo na balada com Paris, com Lindsay Lohan, os paparazzis em volta, dessa mulher festeira e tal. Só que isso foi uma imagem vendida que ali era ela justamente tentando se movimentar dessa depressão que ela já estava tendo há muitos anos, desde o rompimento dela com o Justin Timberlake. Quando eles terminaram ali e ela voltou de uma turnê, que é a Dream Within a Dream, a turnê que rendeu aquele DVD, o Live from Las Vegas,
e que ela voltou para casa e ela percebeu que a casa familiar dela não era exatamente a casa que ela queria estar. E ela acaba indo para Nova York e ficar em um apartamento sozinha com a assistente dela, né, a Felícia. Quem acompanha a Britney sabe quem é a Felícia, que é uma assistente de anos da Britney e que até compareceu naqueles 2 documentários do The New York Times. E ela fala abertamente que ela não saía de casa, que ela só se alimentava de fast food, porque ela não queria fazer nada, ela queria ficar trancada dentro de casa sem fazer nada, ela não tinha energia para fazer nada. Que uma das únicas vezes que ela resolveu sair de casa, ela acabou ficando presa do lado de fora, porque ela acabou perdendo a chave dela, e nesse desespero, o ator, né, o falecido Robbie Williams, ele acaba encontrando ela no elevador e tenta fazer uma piadinha para ela se animar, porque ela estava tão pilhada, né, com isso de que, minha nossa, eu perdi minha chave. Ela já estava transformando aquilo em um gatilho, né, para a ansiedade dela e para essa depressão que ela estava desenvolvendo, que foi uma ajuda que ela acabou encontrando de uma forma inesperada pelo Robin Williams, que era vizinho dela e que ela nem sabia que era vizinho dela. Então, assim, nesse período a gente já percebe o quanto a família estava desde o primeiro momento tentando manipular a imagem dela para continuar recebendo o dinheiro dela. Afinal, o pai dela nunca teve muito envolvimento com a Britney artista. Quem ia cuidar dessas coisas era a mãe dela, muitas vezes passando para Felícia, né, essa responsabilidade. Mas quando a imagem dela começa a ficar queimada por conta do que o Justin Timberlake falou para a imprensa, o próprio caso de aborto, que ela não queria fazer aborto, mas ela acabou fazendo porque ele não queria ser pai, o quanto isso acabou mexendo no psicológico dela também, antes da exposição, que já estava mexendo com ela psicologicamente, porque foi uma experiência muito traumática para ela, uma experiência que ela fala que foi muito dolorosa, porque foi feita em casa, porque ninguém podia saber. Esse foi o primeiro, de fato, gatilho psicológico que ela acabou tendo e que foi virando uma bola de neve depois com a separação do Justin e o circo midiático que isso virou. Foi a primeira vez que a família tentou intervir ali, que foi com a entrevista da Diane Sawyer, que é um show de horrores. Quem já viu essa entrevista sabe que essa entrevista é um show de horrores, porque a Diane Sawyer ela se coloca numa posição de juíza da vida da Britney e fica basicamente falando de formas diferentes do quanto ela é uma garota horrível. Surreal a gente pensar que um dia isso já aconteceu em um programa de televisão, né? Essa entrevista em si foi algo que o pai dela armou para ela, que ela não queria fazer. Não foi ela que foi fazer essa entrevista, né? Foi que chegaram na casa dela e falaram: você vai fazer essa entrevista, você vai melhorar a sua imagem, você vai sair na capa da People, falar que você está bem, mesmo que a gente perceba que você não está tão bem assim. E ela não estava bem. Ali, em 2001, foi o começo, né, de fato, de como a saúde mental dela foi negligenciada, de como a família dela não estava interessada em ajudá-la de verdade, estava muito mais interessado em vender a imagem dela, e como foi o primeiro passo para eles fazerem o que eles fizeram com a curadoria, né? Enfim, quando a gente lê, a gente percebe que muita coisa poderia ter sido evitada se a Britney tivesse nascido em uma família que não era tóxica. Se ela tivesse sido cuidada lá em 2001, né, quando ela começou a ter depressão, ansiedade por conta da separação, do pós-aborto que ela sofreu, ela tivesse parado, ela queria parar, ela queria uma pausa. Ela fala que ela não queria nem abandonar a música, ela só queria ter umas férias, de verdade, umas férias, uma pausa para ela mesma. E que não davam isso para ela, porque ela precisava trabalhar, ela precisava lançar CD, ela precisava estar na mídia, ela precisava se mostrar bem, etc e tal. Se ela tivesse essa rede de apoio em 2001, talvez o que aconteceu em 2006, 2007 não tivesse acontecido. E é muito engraçado você ir lendo e você ir percebendo o quanto as situações poderiam ter sido evitadas se ela tivesse uma rede de apoio de verdade. E ela fala que, sim, ela bebia muito, estava tentando desopilar, só que ela nunca foi uma pessoa que abusava de drogas. Que ela até experimentou maconha, mas que ela não suporta o cheiro da maconha. Ela nunca gostou do cheiro da maconha. Isso é bem verdade, porque tem um show da turnê Circus que ela faz em Amsterdã. Ela acaba sentindo o cheiro da maconha e ela fica visivelmente incomodada com isso. Então, de fato, realmente ela não gostava. Só que, assim, era o que era vendido para a imprensa, né? Era o que ganhava as manchetes, né? Ela sim tinha um vício em Adderall, esse remédio de TDAH, porém era a imagem que precisava ser vendida para a imprensa. O próprio momento de raspar a cabeça foi muito mais um posicionamento dela de querer barrar a forma como ela era vendida para a mídia, né? Então ela estava dando exatamente o oposto que a mídia queria que ela desse,
né? Então por isso que ela raspou a cabeça, porque ela estava voltando de mais uma negativa do Kevin de deixar ela ver os filhos dela. E ele já tinha ficado semanas sem deixar ela ver as crianças. E ela está sendo perseguida pelos paparazzis, e os paparazzis dizem coisas horríveis para ela, e isso é outra coisa que é muito verdade, que você vê, se você pegar um vídeo da época dos paparazzis correndo atrás dela, você vê que os paparazzis falam coisas horríveis para ela, justamente para ela reagir e para eles terem de fato uma manchete para poder vender para os jornais. E quando você lê isso e você vê o quanto isso faz sentido, e você fala, caramba, o que foi vendido pra gente esse tempo todo é muito surreal. Né? O próprio VMA 2007, ela teve uma crise de pânico, uma crise de ansiedade. Ela encontrou o Justin Timberlake um pouco antes de ela entrar no palco, e ele estava ótimo e ela estava se sentindo péssima. Ela fala, não foi bem, eu estava nervosa, eu não estava presente ali, e foi o que aconteceu. Mas isso tudo foi usado como narrativa da família dela para surrupiar a imagem dela, para surrupiar a liberdade dela com a conservadoria, que desde o primeiro momento foi feita de forma fraudulenta. Enfim, ela tinha direito a um advogado próprio, e a família dela, junto com uma outra empresa, falavam que não tinha direito a advogado, mas ela tinha, desde o dia 1, ela tinha direito a ter o seu próprio advogado, e a família e essa empresa escolheram um advogado para ela que obviamente não estava trabalhando para ela. Eles já alegaram que ela estava com demência, e ela fala, como é que eu posso estar com demência se eu estou fazendo show, se eu estou gravando clipe, se eu estou fazendo música? Então assim, a gente vê que os processos da curadoria foram corruptos, que levou 13 anos para ela conseguir sair disso, né? Ela tentava lutar da forma que podia. Como uma forma de rebeldia, ela simplesmente estava no palco, mas ela não estava no palco. Quando ela achou que as coisas iam se afrouxar, foi quando ela lançou o Glory, mas um pouco depois do Glory, as coisas meio que voltaram a se apertar, porque ela queria tirar férias e eles não deixaram ela tirar férias. Eles estenderam a residência em forma de uma turnê. Quando ela achou que ia descansar, eles foram lá e assinaram outra residência para ela. Foi aí que ela começou a falar, chega, não vou trabalhar. Teve o anúncio, né, da Domination, que ela simplesmente foi andando, ela foi mandada para rehabs durante a própria Piece of Me, algo que a gente não sabia que tinha acontecido. Eles colocaram ela num hospital psiquiátrico de verdade, e que quando eu estou gravando esse vídeo foi revelado que o hospital psiquiátrico que ela estava ali por volta de 2019 e 2020 foi fechado, porque muitas e muitas denúncias de abusos desse hospital, bem antes da própria Britney ser internada nesse hospital, né, que foi nesse hospital que deram lítio para ela, que foi um remédio que fez um efeito muito forte nela, e ela fala muito isso. E o lítio tem uma relação muito grande com a própria história da Britney, porque o avô dela, ao internar a esposa dele, a mãe do pai dela, em uma clínica, ele dava lítio, né, os médicos davam lítio para a avó da Britney, e ela acabou retirando a própria vida depois que ela conseguiu sair. Nessa clínica é que ela vai começar a descobrir o movimento Free Britney, começa a descobrir que ela poderia ter acesso a advogados, e que ela pede uma audiência com a juíza do caso dela, e que a gente escutou essa audiência. Então é muito interessante de fato perceber tudo em uma linha do tempo que se conecta, né? Enfim, mesmo tendo menos de 300 páginas, o livro ele vai abranger muita coisa. Ela vai falar sobre a relação dela com o Instagram. Ela explica muito a forma como ela se enxerga ali. O porquê que ela posta os vídeos que ela posta, o porquê que ela posta as fotos que ela posta. E pelo ponto de vista dela, você percebe a razão disso, né? E que está intrinsecamente ligado a essa experimentação da liberdade que ela tem nesse exato momento que ela não tinha antes, na tentativa e no erro, e ela mesma fala isso. Algumas vezes ela acerta, algumas vezes ela erra, porque é algo intrínseco à liberdade que ela, né, conquistou de volta e que ela não tinha antes. Você percebe que ela é uma pessoa muito forte por tudo aquilo que ela passou ao longo de 20 anos, né? Não foi algo só dos últimos 13, não foi algo só de 2007, é algo que vem sendo construído há anos, desde antes dela ser famosa, sabe? Desde o momento que ela nasceu ali nessa família específica, a família Spears. Quanto tudo isso foi contado de uma forma muito sincera. E era uma das minhas grandes preocupações, né? Como isso seria transcrito em um livro. E você percebe que sim, ela provavelmente teve um apoio de um ghostwriter, de um jornalista para estruturar capítulos, etc e tal, mas o discurso do texto é muito direto, é muito
muito simples, como uma conversa mesmo, né? Não tem muito lirismo, é tudo muito direto, é tudo muito honesto, é tudo muito cru. Eu acho que existe uma crueza desse depoimento, né? O livro é um grande depoimento que é justamente o trunfo da história em si. Você percebe a sinceridade das palavras justamente na crueza do texto. Enfim, eu acho que vale muito a pena conhecer essa história de fato, seja lendo, seja através do audiobook. Então, eu vim aqui realmente de fato sem roteiro para conversar sobre a minha experiência com o livro e que foi de fato muito dolorosa. É de fato uma experiência muito dolorosa desde o primeiro capítulo, quando ela vai contar a história dos avós dela. Então, é um livro carregado em tristeza. Não dá para dizer que ela teve apoio familiar ou qualquer coisa do tipo, porque ela não tem. De fato, foi uma experiência muito grande. Sobre depressão, depressão pós-parto, sobre ansiedade. Você percebe que ela teve algumas crises de pânico no decorrer da história dela. É um livro muito honesto. E eu acho que vale sim muito a experiência que ele traz. Enfim, eu acho que eu fiquei bem mais aqui do que eu realmente planejava ficar. Eu acabei falando muito mais do que eu estava planejando contar aqui. Se já leram esse livro, se pretendem ler, deixa aqui embaixo nos comentários, vamos conversar. Conversar com vocês é a melhor parte do vídeo para mim. Pois aqui foi Ribeneto para mais um vídeo do canal Book Crush. Tchau e até o nosso próximo encontro.